Mais uma vez é uma satisfação estar aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre a palavra de Deus, aprender um pouco sobre as sagradas letras. E como é de praxe, nas últimas duas aulas que eu dei aqui, eu fiz indicação de 2 livros e quero fazer indicação de um terceiro, tá? O livro é Confissões de Santo Agostinho, talvez alguns conheçam. Aqui o objeto do estudo dele é ele mesmo, antes de ter sido convertido, e após a conversão dele, falando qual é a condição do homem depois da queda. Então é um livro muito bom, então fica aí a sugestão de leitura, tá certo? Então peço que os irmãos abram a Bíblia aí em Colossenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 15, do 15 até o 20. Colossenses 1, do 15 até o 20. Diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra, estamos diante dela. Te pedimos que, por meio da iluminação do teu Espírito Santo, o Senhor possa nos conduzir, para que possamos aprender mais acerca da tua verdade. É no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Então, irmãos, eu vou dar continuidade às 2 aulas anteriores. Nós estamos falando sobre a história da redenção ou a história da humanidade, dividida em 4 capítulos, né? A criação, a queda, a redenção e depois a consumação. E hoje nós vamos falar desse terceiro capítulo, que é a redenção, certo? Nós vamos tratar desse primeiro capítulo, desse terceiro capítulo da nossa história, que é a redenção. Mas antes eu quero fazer uma breve revisão do que nós já vimos, dado aí essa distância que nós ficamos sem dar a continuidade. Então eu quero aqui só relembrar do que nós já vimos. No nosso primeiro capítulo dessa nossa história, nós falamos sobre a criação, como Deus cria todas as coisas. E Deus estabelece na criação um princípio, né? Um princípio criacional, vamos chamar de um sistema criacional, em que ele diz: e disse Deus, assim se fez, e viu Deus que era bom. Essa primeira parte desse sistema criacional. Depois nós vemos Deus estabelecendo esferas de relacionamento com o homem, com Adão e com Eva. Primeiro, a gente chama essas esferas de relacionamento de mandatos. O mandato espiritual, relacionamento do homem para com Deus. O mandato social, relacionamento do homem com sua esposa e filhos e assim por diante. E por fim, o relacionamento do homem com a criação, nesta ordem. Então nós temos dentro desse sistema criacional essas 3 frases pelas quais vieram todos os elementos da natureza a existir, e disse Deus, assim se fez, viu Deus que era bom, e esses mandatos espiritual, social e cultural, foi o que nós vimos nesta ordem. E veja que interessante, nós temos esses mandatos nesta ordem, e quando você olha para os 10 mandamentos, nós percebemos que a primeira parte dos 10 mandamentos apontam para a pessoa de Deus, para o relacionamento com Deus. E nós vimos que na segunda parte, para o relacionamento com o próximo. E veja que mais interessante ainda, quando nós vamos para a oração do Pai Nosso, em que Jesus ensina essa oração, nós percebemos que a primeira parte é do relacionamento com Deus e a segunda parte, relacionamento com o próximo. Então nós vemos aqui de forma clara essas esferas de relacionamento que Deus estabelece. Então Deus estabelece princípios de funcionabilidade em todas as camadas da criação. Nada está fora da função que Deus atribuiu à criação. Homem é homem, mulher é mulher, o sol é sol, a lua é lua, e assim Deus determina como cada elemento da criação vai funcionar, certo? Nós vimos ainda, na aula 2, sobre a queda, como o pecado de Adão trouxe consequências, tanto à parte não humana quanto à parte humana. Nós vimos que
dentro da criação, Deus estabelece a estrutura e a direção, como tudo vai funcionar e a direção as quais esses elementos devem tomar. Mas na queda nós vimos que a estrutura ela se mantém e que a direção ela foi modificada, ou seja, houve uma inversão na ordem daqueles mandatos. Lembra da ordem espiritual, social e cultural? Na queda a ordem é invertida. Essa ordem é invertida. Quando fala de direção e de estrutura, imagina, Deus estabeleceu, pense no seguinte, Deus estabeleceu família como uma estrutura. Homem, mulher e sua prole, filho. Deus estabelece então esse padrão, essa estrutura e essa direção. No entanto, depois da queda, as famílias estão desajustadas, né? Separação, divórcio, etc. No entanto, quando um filho ou uma filha não encontra em algum grau paz ou sossego no seu leito familiar, sai de casa, encontra o que ela procura em outra família, em outro lugar, ela diz o quê? Olha, aqui vocês são como se fossem a minha família, ou seja, a estrutura está mantida, é como se tivesse no nosso sistema operacional a estrutura da criação que Deus estabeleceu, mas a direção agora é modificada, e nós vemos que na queda, o que houve foi uma inversão, né, nesses mandatos, houve uma inversão na obediência em que Deus estabeleceu um relacionamento, nessa esfera de relacionamento que Deus estabeleceu. Porque quem foi ouvida no ato da queda? A serpente, criação, que simbolizava Satanás. Quem era para ser o cabeça? Adão. Quem foi cabeça? Eva. Quem Adão ouviu? Eva. Ou seja, houve outra inversão. E Deus foi desprezado, Deus sequer foi ouvido. Então, eu costumo dizer que a criação era um copo de leite e o pecado, a desobediência do homem, um copo de café. Então a desobediência do homem derramou esse café no copo de leite e atingiu todas as camadas da sociedade, tanto da parte humana quanto da parte não humana. Ou seja, toda a criação está afetada por conta da desobediência de Adão. E por isso Deus, quando vai levar o castigo a Adão, ele diz, olha, maldita é a terra por tua culpa. A terra se tornou maldita por tua culpa. Então vem o castigo sobre a parte não humana e sobre a parte humana, né? Então todas as áreas da criação foram afetadas pelo pecado, né? Maldita é a terra, lá em Gênesis 3,17, a criação geme e suporta a angústia até agora, lá em Romanos 8,22. Então isso significa que o pecado foi de ordem cósmica, atingiu tanto a parte humana quanto a parte não humana. Ora, se o pecado foi de ordem cósmica e atingiu tanto a parte humana quanto a parte não humana, o que será a redenção? Nós vimos então que o pecado ele foi abrangente e profundo, né? A queda foi abrangente e profunda, a parte humana e não humana. Então a redenção, de igual modo, ela precisa ser abrangente e profunda, ela precisa atingir todas as camadas da criação, absolutamente todas as camadas, tá? E aí a gente vai entrar no nosso assunto aí de hoje, que é exatamente esse: redenção, abrangência e profundidade, certo? Até aqui tudo bem? Sobre uma breve revisão do que nós vimos? Então vamos lá, para o nosso tópico de hoje. Redenção, o que é redenção? Nós vamos falar de algo e toda vez que nós vamos falar de alguma coisa, desenvolver algum assunto, há a necessidade de se conceituar para que nós possamos saber sobre o que nós estamos falando, porque sem os conceitos acaba ficando muito opinião, né? E quando se tem opinião, o que vai faltar dentro de opiniões são verdades. Mas vamos antes entender o que é redenção. Redenção é o mesmo que restauração, redenção é o mesmo que reconciliação, redenção é o mesmo que libertar do cativeiro, redenção é o mesmo que expiação, expiação diz respeito à purificação, redenção é o mesmo que renovação, redenção é um processo de justificação. Então veja, que redenção diz respeito à restauração. Se é restauração, significa que algo anteriormente havia sido feito de forma boa e que por alguma razão foi desconstruído, foi destruído, e agora há a necessidade de restaurar. Portanto, redenção não diz respeito a uma nova criação, redenção diz respeito à restauração, à renovação daquilo que foi destruído. Então, redenção diz respeito a isso. Então, essa restauração, como eu disse, ela é de ordem cósmica. Ou seja, de todas essas coisas, quando a gente lê lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20, fala de todas as coisas. Veja o que diz o versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Todas as coisas, né? A palavra aqui é panta, para todos, significa todos, sem exceção, porque parte humana, parte não humana, né? Panta, de onde vem a palavra pandemia, em todo o mundo, né? Então, reconciliasse com ele, consigo mesmo, todas as coisas, tanto a parte humana quanto a parte não humana. Se a terra na queda se tornou maldita, na redenção ela vai ser restaurada. Então perceba que se a terra, se maldita é a terra por conta do pecado do primeiro Adão, por conta da obra do último Adão, que é Cristo, a terra é restaurada. O que era no princípio muito bom voltará a ser, mas agora sem possibilidade de queda, que é a glorificação, consumação, que é o nosso próximo capítulo. E aí fica a seguinte pergunta: por que há a necessidade de redenção? Por que existe essa necessidade de redenção? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 3,15. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é o que é chamado de proto-evangelho ou primeiro evangelho. Veja que Satanás, ele tentou ser maior que Deus. Ele desobedeceu a Deus e recebeu uma condenação. Foi condenado sumariamente ao inferno. Adão também desobedeceu a Deus. Adão também quis ser como Deus, porque esse foi o discurso da serpente, de Satanás. Quis ser como Deus, mas Deus não condenou Adão. Deus fez a ele uma promessa. E que promessa é essa? Promessa de redenção. Tá? E aí nós temos um problema. Acho que o maior problema de toda a Bíblia está aqui, né? Onde é que está a justiça nisso aqui? E aí a gente vai ver que ao longo do desenvolvimento da história da redenção, a gente entende como foi feito esse processo de justificação. Mas por que há essa necessidade de redenção? Porque Deus prometeu. Deus prometeu que iria redimir o homem. Deus prometeu que iria reconciliar o homem. Quando o homem desobedece a Deus, ele foge de Deus. E quem vai atrás dele? Deus, mesmo sabendo que ele já havia desobedecido. Então, Deus faz essa promessa. Então, por que há essa necessidade de redenção? Porque Deus prometeu ao homem que assim faria. E aí fica a segunda pergunta, né? Diante dessa pergunta, mas por que então Deus fez essa promessa ao homem? E aí eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá em João, capítulo 3, versículo 16, texto por sinal bem conhecido. 3:16. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, Deus fez uma promessa. Deus fez promessa a Adão. Se fez uma promessa e tudo foi destruído, então essa promessa é o que vai dar características, é o que vai trazer sustentação para a necessidade de redenção. E aí, por que tem a necessidade de redenção? Porque o homem desobedeceu a Deus, e Deus só se relaciona com o homem na plenitude. Quando Deus diz a Adão, lá no Éden, me obedeça, ele está dizendo, obedeça toda a minha lei, porque a lei, a obediência à lei traz vida, a desobediência à lei traz morte, que foi exatamente o que aconteceu. Então, o amor de Deus pelo homem é a causa da expiação, é a causa da morte de Cristo. Então nós vemos que Deus faz essa promessa a Adão, e essa promessa ela vem sendo desenvolvida ao longo da história, tanto que todo o Antigo Testamento é uma preparação para o cumprimento dessa promessa. De Gênesis a Malaquias nós temos Deus desenvolvendo toda a história para que essa promessa lá nos Evangelhos, que é a manifestação do Redentor, seja cumprida. Então Deus atua na história para poder fazer cumprir essa promessa. Por isso que ele diz ao profeta Jeremias, por meio do profeta Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 12, que ele vela pela palavra dele para que se cumpra. Ele vela pela palavra dele para que se cumpra. Então ele prometeu, então ele vai fazer acontecer ao longo de toda a história. Então, redenção diz respeito à
reconciliação, a restauração. Restauração de quê? Daquilo que foi destruído. E o que foi destruído? Toda a criação, porque maldita é a terra, e maldito também é o homem que agora não consegue mais obedecer às leis de Deus, ele está sob a maldição da lei. Mas Deus faz a ele uma promessa, a promessa de que alguém iria reconciliar o homem e toda a criação, e é o que Paulo fala em Colossenses, de todas as coisas, tanto da parte humana quanto da parte não humana. Tá certo? Até aqui tudo bem? E agora a gente vai para a nossa segunda parte, tá? A redenção, ela é progressiva. O que significa a redenção ser progressiva? Significa que aquilo que Deus começou, ele vai concluir. Aquilo que Deus prometeu, ele vai terminar. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o processo redentivo, ele é progressivo, ele não regride. A cada momento que passa, a cada ação de Deus na história é ação para avançar, para que chegue até a chegada, né, na glorificação, até que todo esse processo seja concluído. Então a redenção, ela é completa. Ela está acontecendo ao longo da história num processo progressivo e ela é completa. Veja, abra agora a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, Deus lá no Éden foi atrás do homem, e o homem ele só foge de Deus depois que ele desobedeceu a esse Deus. Mas Deus foi atrás, Deus chama e Deus desenvolve no homem todo o processo redentivo. E esse processo ele é progressivo, esse processo ele não recua. Às vezes você pode se sentir, hoje eu vacilei muito, hoje eu errei muito, hoje eu estou menos crente do que ontem, mas entenda que isso faz parte da caminhada cristã. Você cair, levantar, tropeçar, cair e levantar. Isso não significa que o seu processo redentivo ele regrediu. Significa que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que Deus tem por objetivo torná-los à imagem e semelhança do seu Filho. Então, todas as vezes que você tropeça, que você cai, isso significa que em algum grau Deus está trabalhando para que você se torne cada vez mais à imagem e semelhança do Filho dele, para que cada vez mais a sua fé seja fortalecida, né? Mais uma vez, o processo de redenção ele é progressivo, ele não regride, porque aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. E a redenção é de toda a criação, parte humana e não humana. Abra aí, Romanos 8 ainda, do 20 até o 23. Romanos 8, do 20 ao 23. Diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ora, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por conta daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? Adão, com a sua desobediência. Adão foi quem a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nossos íntimos, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Então veja que o pecado ele foi avassalador, ele foi abrangente e ele foi profundo. Ele atingiu tanto a camada humana como a camada não humana. E ora, se o pecado assim foi, a redenção, de igual modo, atingirá todas as camadas da criação. Se a criação geme, nós também gememos, aguardando a reconciliação de tudo por meio da obra de Jesus Cristo. Aguardando a reconciliação de tudo por meio da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então perceba que a criação, ela também geme, ela também sofre. Lá em Gênesis capítulo 9, nós vemos Deus colocando medo dos animais, das feras, para com o homem. Por que Deus faz isso? Para que as feras não devorassem o homem. E por que as feras iriam devorar o homem? Porque elas sabem quem é o culpado de elas estarem gemendo hoje. Então Deus coloca esse receio nas feras para que isso não aconteça. Mas vai chegar a hora que essa animosidade entre a criação e entre o homem, a criação não humana e a criação humana, ela vai terminar. Porque vai chegar a hora em que Jesus Cristo, por meio da sua obra na cruz, vai reconciliar com ele todas as coisas. E veja que interessante, quando fala que Jesus Cristo vai reconciliar com ele todas as coisas, o próprio Jesus, ele deu exemplos disso. O próprio Jesus nos mostrou como é que faz isso. Ora, quando ele esteve aqui encarnado como homem, o que foi que ele fez? Quando os enfermos procuravam Jesus, ele os curava. Ou seja, a maldição que o homem sofreu, porque enfermidade é consequência do pecado do homem também, assim como a morte física e a morte espiritual é consequência do pecado, Jesus ia lá e curava. Ou seja, Jesus estava revertendo a maldição da queda. Quando Jesus ressuscitava o morto, ressuscitou Lázaro, Jesus está mostrando, olha, eu posso trazer à ordem aquilo que foi colocado em desordem, aquilo que foi colocado em maldição por conta do pecado do homem. Então era como se Jesus Cristo desse ali para nós uma espécie de um trailer do que ele vai fazer quando chegar o momento. O que ele vai fazer quando realmente chegar a hora de ele reconciliar com ele todas as coisas. Tá? Alguma coisa já está acontecendo? Estamos numa redenção progressiva. Tá? Numa redenção progressiva. Então perceba que a verdade bíblica é sobre a totalidade da realidade. Portanto, a redenção necessariamente precisa ser aplicada em toda a criação. Ora, se o cristianismo é sobre a totalidade da realidade, por que a aplicabilidade da redenção seria só com a parte humana e a parte da criação? Deus abandonaria, Deus deixaria, destruiria tudo, né? Se redenção diz respeito à criação, tá? Ora, se o cristianismo é sobre todas as coisas, sobre a totalidade da realidade, então é tanto sobre a parte humana quanto a parte não humana. Não há como excluir a redenção dos elementos da cultura, por exemplo. Caso contrário, a redenção seria apenas em parte da criação e não em sua totalidade. Mais uma vez, se o cristianismo é sobre a totalidade da realidade, então o cristianismo é sobre toda a criação, tanto homens quanto não homens. Tá? Então perceba ainda que redenção não é recriação, não haverá uma recriação de todas as coisas. Não é a recriação, é a restauração. Se tudo estava contaminado por conta do pecado do primeiro Adão, na redenção tudo será restaurado por conta do último Adão, que é Cristo, tá? Então perceba que eu falei nas aulas anteriores que a história ela começa num jardim, né? E ela termina numa cidade. Ora, diz respeito a um desenvolvimento. O que foi que Deus disse para Adão em relação ao relacionamento dele com a cultura? Com a criação, perdão. Adão, cultive. E cultivar diz respeito, é de onde? É a mesma raiz que vem a palavra cultura, diz respeito a desenvolver as potencialidades da criação. E quando nós olhamos ao longo da história, hoje, o que é a tecnologia e o que era anteriormente, o que era um celular há 20, 30 anos, o que é hoje, o que eram as TVs lá na década de 70, 80, o que é hoje, isso para ficar só nessa parte mais contemporânea, mas se nós avançarmos bem lá na idade medieval, entendeu? Então nós vamos perceber que houve um desenvolvimento das potencialidades da criação. Nós percebemos que houve esse desenvolvimento, mas lembre-se que aquele copo de leite que é a criação está contaminado com café, e para separar aquilo ali, somente um milagre. Então tudo que o homem fizer, ainda que seja de muita utilidade, nós vamos perceber que aquilo está contaminado com o pecado, primeiro porque ele faz tudo para agradar a si mesmo, e ele quer a glória de tudo isso para si mesmo. Então nós percebemos que tudo que o homem desenvolve está contaminado com o pecado.
Ou seja, aquela ordem que Deus deu ao homem para ele desenvolver as potencialidades da criação, ele o faz mais contaminado com o vírus do mundanismo. Ou seja, esse vírus do mundanismo está dentro de nós, onde nós vamos, esse vírus nos acompanha, né? Então nós contaminamos e somos contaminados. Por isso que a obra redentiva, ela é progressiva. A obra da redenção, ela acontece de forma progressiva, tá certo? Então, veja que eu falei aqui, né, começa no jardim e termina numa cidade. E aqui eu quero trazer alguns pontos os pontos importantes aqui sobre essa questão desse desenvolvimento. Tá? Todos nós, principalmente quem ocupa algum cargo de poder, né, no que diz respeito à política. Né? E quando eu falo de política aqui, entenda o seguinte: Aristóteles escreveu um livro chamado A Política. Ele dizia que a polis, que é a cidade, é algo muito importante. Por quê? Porque é nessa polis onde as pessoas interagem. Mas mais importante que essa polis, para Aristóteles, é a família. Porque se essa família vai bem, e é essa família que está interagindo nessa polis, nessa cidade, essa cidade vai bem. Então, mais importante do que a cidade é a família. Polis é de onde vem a palavra também política. Aí nós temos várias famílias interagindo. Se essas famílias estão bem, estão interagindo bem dentro da polis, então tem grande chance de haver ali dentro dessa polis um desenvolvimento que vai beneficiar toda a sociedade, tá? Mas veja o seguinte: o homem, ele busca redimir tudo o tempo todo, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, seja na cultura, seja na política em geral. Ou seja, o homem procura se comportar como um redentor, né? Ele quer ser o redentor, ele quer redimir todas as coisas. O que foi que a serpente disse a Adão e Eva? E vós sereis como deuses, sereis como deuses. Então, se o homem tenta redimir todas as coisas, o que ele está querendo ser, senão também como Deus, se comportar como Deus? E ao longo da história, toda vez que o homem busca soluções na condição de redentor para o seu regime político, ele deságua em um regime totalitário. E aí basta a gente olhar para a história recente e perceber os piores regimes que já existiram. E aqui eu trouxe apenas 3, para a gente ter uma ideia de que toda vez que o homem tentar agir como redentor, ele vai provocar um regime totalitário, né? Aí eu trouxe os 3: comunismo, fascismo e nazismo. Todos se apresentaram como redentores com soluções para seus povos. E qual foi o resultado disso? Fome, miséria, morte. Só o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Se você somar todas as guerras ao longo da história, não dá o que o comunismo matou e continua matando. Se você pegar o fascismo matou aproximadamente 3 milhões de pessoas. O nazismo, mais de 6 milhões de pessoas. E tudo isso porque eles tentaram ser redentores, ou seja, ser iguais a Deus. Tentaram ser iguais a Deus. Então, o que foi que a serpente disse para Adão lá no jardim? E vocês serão como deuses. E vocês serão como Deus. Então, todas as vezes que o homem se comporta como redentor, faz promessa de redenção, ele vai provocar, ele vai descambar para regimes totalitários. E por que é fácil você descambar para um regime totalitário? Porque todos nós queremos redenção, nós percebemos que existe algo errado e nós queremos solução para isso. Nós percebemos que existe algo errado na educação, que existe algo errado na cultura como um todo, né? Seja a educação, na saúde, na segurança. No geral, nós percebemos que existem esses erros e nós queremos redenção para isso, mas nós não somos redentores. Nós não somos os que vamos redimir a sociedade. Esse papel, ele é exclusivo da divindade. Cabe somente a Cristo fazer isso e não a nós. Então, todas as vezes que nós tentarmos fazer isso, nós vamos provocar o caos, nós vamos provocar morte, miséria. Por quê? Porque nós estamos contaminados com o vírus do mundanismo. E onde nós vamos, esse vírus vai junto com a gente. Então, só vamos provocar o caos, morte, miséria, dor, sofrimento. Haja vista esses 3 exemplos: o comunismo, o fascismo e o nazismo. Certo? E aí, eu quero que vocês pensem o seguinte: Deus deu a ordem a Adão para que ele, então, cumprisse esses mandatos. Olha, espiritual, social e cultural. Adão inverteu, falhou miseravelmente, e isso colocou toda a humanidade numa desgraça. Mas Paulo fala aqui em Colossenses que
Cristo é aquele que vai reconciliar, que reconciliou por meio da obra da cruz todas as coisas, sem exceção, todas as coisas. Então, deixa eu avançar no slide que eu estou falando aqui, acaba esquecendo do que está ali, né? Para poder acompanhar. Acho que... Tá, então aqui, ó, Cristo, ele é o Redentor de todas as coisas, tá? Então, se Cristo, ele é o Redentor de todas as coisas, e Cristo teve de encarnar para poder sofrer a ira de Deus, para que a justiça, então, fosse feita e o homem reconciliado com Deus, então a mesma ordem que recaiu sobre Adão, recai também sobre Cristo, recai também sobre Cristo. Que ordem é essa? O cumprimento, na totalidade, dos 3 mandatos. Se Deus diz para Adão: Adão, me obedeça, tenha um relacionamento comigo. Adão, relacione-se com a sua esposa e tenha filhos. E Adão, relacione-se também com a criação, seja o cabeça, desenvolva as potencialidades. Agora vem Cristo, porque Adão falhou miseravelmente. Então, qual é a razão da redenção? O amor de Deus pelo homem, o amor de Deus pelo homem. Então, vem Cristo agora para cumprir na totalidade. Lembra do pacto que Deus fez com Abraão? Lá em Gênesis capítulo 15, Deus faz um pacto com Abraão. E fazer um pacto naquela época dizia respeito a você cortar animais, parti-los ao meio, fazer deles um corredor e passar entre as partes. Esse passar entre as partes simbolizava a assinatura do contrato. Ora, se era um pacto, uma aliança, um contrato que estava sendo feito ali, quais eram as cláusulas desse contrato? E quem seria beneficiado com essas cláusulas? Então, Deus faz a promessa a Adão a Abraão, e Abraão questiona a Deus: mas como saberei que tu irás fazer isso? Então, Deus fala para ele: pega os animais, vocês não fazem pacto assim, então pega os animais, parte ao meio que eu vou assinar esse contrato contigo. E qual era as cláusulas desse contrato? A totalidade do cumprimento da lei. Então, cumpre os 10 mandamentos na plenitude, que aí eu vou atender com a minha parte em relação a você. Então, as cláusulas desse contrato eram os 10 mandamentos ali expressos. No entanto, quando vão passar entre as partes, Abraão cai no profundo sono. E quem é que passa entre essas partes? Quem é que passa? Uma tocha de fogo e um fogaréu. Ali nós temos o Deus Pai e o Deus Filho assinando esse contrato. A gente fala de um contrato unilateral somente da parte de Deus, porque nós cremos em um único Deus que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, somente Deus Pai e Deus Filho passam ali e assinam esse contrato, e Abraão morre. Por que isso? Ora, se nós temos Adão como nosso representante diante de Deus e ele falha miseravelmente, agora nós temos o nosso último Adão, Cristo, como nosso representante. O que isso está dizendo? Cristo está falando que, o que isso quer dizer? Significa que Jesus está falando o seguinte: olha, se aqueles os quais eu represento não cumprirem as cláusulas do contrato, que é a totalidade da lei, o cumprimento da totalidade da lei, que aconteça comigo, né, Cristo comigo, o que aconteceu com esses animais. Ou seja, nós temos agora ali um representante diante de Deus. E o que foi que aconteceu com a raça humana? Não cumpriu as cláusulas do contrato. E o que aconteceu com Cristo? Exatamente aquilo que aconteceu com aqueles animais, tá? Então, é importante a gente entender isso. E eu fiz essa digressão só para poder chegar aqui agora, que Cristo, ele é o perfeito cumpridor dos 3 mandatos. Cristo, ele cumpre os 3 mandatos na ordem em que Deus estabeleceu. Abra a sua Bíblia lá em João 4:34. João 4:34. Diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A Cristo, né, cabe fazer a vontade do Pai. E o que ele fez? A vontade de Deus. Mas vejam só que interessante. O que aconteceu com Adão lá no Éden? Ele foi, junto com Eva, tentado. Cristo também foi tentado. Adão sucumbiu à tentação, se entregou à tentação. E Cristo? Abra sua Bíblia lá em Lucas
Na verdade, são 13 versículos, eu fico como lição de casa, para ler a tentação de Jesus. Quando Satanás vai tentar Jesus, o que foi que Jesus respondeu? Satanás usou uma teologia demoníaca, né? Pegou e citou o texto bíblico para Jesus, para que ele caísse na tentação, e Jesus vai lá e diz o que realmente o texto bíblico significa e rebateu a Satanás com a própria palavra. Ou seja, Adão não deu ouvido à palavra de Deus, deu ouvido à palavra de Satanás. E aqui a gente, né, fazendo uma outra digressão breve aqui, a gente começa a entender o conceito de batalha espiritual, né, como é que isso funciona. Mas, então veja que Adão, ele sucumbiu à tentação, ele foi tentado, aceitou, então desobedeceu a Deus. Cristo, como homem, também foi tentado, mas Cristo usou a palavra de Deus, coisa que Adão poderia ter usado lá, mas ele não usou a palavra de Deus, preferiu se entregar à tentação de Satanás. E Cristo também foi tentado. Então aqui nós vemos Cristo obedecendo na plenitude o primeiro mandato, uma totalidade, todas as cláusulas da lei, os 10 mandamentos. Cristo é o perfeito cumpridor da lei. E aí veja que interessante, abra lá em Lucas 15, 13. Lucas 15, 13. Eu estou lendo aqui, eu acho que eu anotei errado o texto, tá? Mas esse texto que eu anotei aqui, Lucas 15, 13, acho que eu anotei errado aqui, mas o texto é o seguinte, quem ama mais o seu próximo do que aquele que dá a vida por eles? Isso diz respeito ao quê? Relacionamento com o próximo. Ser relacionamento com o próximo diz respeito ao qual mandato? O social. Anotei 15, 13, mas não é 15, 13. Depois eu vejo qual versículo. Então, Jesus diz, olha, quem tem maior amor pelo seu irmão do que aquele que dá vida por ele? O que Jesus está fazendo aqui, senão cumprindo o mandato social na sua plenitude? O que Cristo está fazendo aqui, senão cumprindo esse mandato? E agora veja que interessante. Abra lá em Apocalipse 21, 5. João 15, 13. Talvez seja João. João 15, 13. Isso, perfeito, esse mesmo. Isso, ninguém tem maior amor do que do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus falando isso. Ora, isso é o perfeito cumprimento do mandato social, na ordem que Deus estabeleceu. Primeiro ele obedece ao Pai, tanto que quando Jesus Cristo está na cruz, ele diz uma frase, né? Está consumado. O que significa estar consumado, né? Esse verbo está consumado. Esse verbo tem 3 ideias, né? Ele traz 3 ideias. A primeira é a seguinte: quando um pai dava uma ordem a um filho, né? Lá no primeiro século, o filho ia, cumpria, e quando ele voltava, ele dizia assim, ó, pai, tetelestai. Significa, olha, está feito, está consumado. O outro sentido dessa frase está consumado no grego, é que quando havia um escravo e esse escravo era liberto, ele recebia um carimbo, tetelestai, ó, você está livre, você não é mais escravo. E quando havia uma dívida também, uma dívida a ser paga, e essa dívida era paga, também recebia um documento com carimbo, tetelestai, você não deve mais nada, né? Então está consumado, ou seja, Cristo obedeceu à vontade do Pai na sua plenitude, e Cristo deu a vida pelo seu próximo. Cristo também cumpriu na plenitude o mandato social, também na plenitude. Agora abra lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Apocalipse 21, versículo 5. Veja o que diz. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve,
porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ora, se Deus deu a ordem para Adão, no mandato cultural, de que as potencialidades da criação fossem desenvolvidas, nós vemos que tem um texto lá em Êxodo, acho que é Êxodo 30, 34, não lembro agora, em que Deus enche o homem do Espírito Santo e diz para ele produzir arte. Você está cheio do Espírito Santo, agora você vai produzir arte. Então, nós vimos que quando Deus dá ordem para Adão para que ele desenvolvesse essas potencialidades são desenvolvidas, mas agora contaminado com o vírus do pecado depois da queda. Contaminado. E agora nós vemos aqui que Cristo faz nova todas as coisas. Então ele é o perfeito cumpridor também do mandato cultural. É ele quem vai fazer o novo céu e a nova terra. Lembrando que nós estamos falando de redenção, não é uma recriação. Redenção diz respeito à restauração. Quem é que vai fazer esse novo céu e essa nova terra? Cristo. Ele é quem vai fazer o novo céu e a nova terra. E aqui, para a gente fechar, eu quero que você abra em Hebreus 2, do 5 até o 9. Veja o que o autor de Hebreus vai fazer. Hebreus 2, do 5 até o 9. Diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visistes? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, isso é importante, menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Agora vai lá em Salmos, aqui o que o autor de Hebreus está fazendo é aplicando um salmo à pessoa de Cristo. Agora vai lá no Salmo 8, e veja o que diz o Salmo de número 8. O que o autor de Hebreus ali fez foi praticamente só repetir o salmo de número 8. Vamos ler do 4 até o 9. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. A quem Deus deu domínio depois que criou todas as coisas? A Adão. Adão, todas as coisas estão sujeitas a você. Você vai dar nome e assim elas vão ser chamadas. Você vai ser o gerente de toda a criação. Então, o Salmo de número 8 está falando da criação que Deus fez, e o domínio dessa criação Deus deu ao homem, a Adão. E aí ele segue: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e boi, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O que o autor de Hebreus está fazendo? Se aqui em Salmos nós vemos que foi dada a Adão o desenvolvimento das potencialidades da criação, se toda a criação foi sujeita a Adão, agora o autor de Hebreus está aplicando a Jesus. Ele está aplicando a Jesus. Vamos voltar lá em Hebreus, só para a gente ver como que é interessante. Agora ele aplica a Jesus Cristo essa restauração de toda a criação.
E ele diz, a partir do 8, diz assim, ó, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, citando o Salmo, número 8, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Ou seja, o autor de Hebreus aplica agora todo o cumprimento do mandato cultural a Cristo. É isso que o autor de Hebreus aqui, ele está fazendo. Agora, quem é que vai cumprir o mandato cultural? Cristo. Nós vemos então que se no Éden Deus estabelece esses mandatos e o homem desobedece e inverte a ordem, nós temos agora Cristo como o cumpridor na plenitude desses 3 mandatos. Aí você pode se perguntar, ora, mas a obra da cruz já aconteceu, por que todas as coisas ainda não foram restauradas? O autor de Hebreus também fala, ainda não chegou a hora, mas vai chegar a hora que isso vai acontecer. Então Cristo, ele é o perfeito cumpridor dos 3 mandatos. Tudo isso que nós estamos falando aqui, nessas 3 aulas, diz respeito à forma de você enxergar a realidade, a forma de interpretar a realidade. E quando nós falamos de interpretar a realidade, nós estamos falando de cosmovisão, a forma como você olha para a realidade. E existe somente uma religião capaz de dar resposta para toda essa realidade, que é o cristianismo. Nenhuma outra corrente filosófica ou corrente religiosa consegue dar explicação acerca da totalidade da realidade. Como, por exemplo, a gente vê muito por aí, muito comum, dizer que a verdade ela é relativa. A verdade ela é um ponto de vista. Isso significa que não existe verdade absoluta, não existem valores absolutos. E a própria afirmação em si já é um contraste, já é uma incoerência, porque se a verdade ela é relativa e ela não existe, eu não posso fazer uso do absoluto para dizer que isso não existe. Ora, se tudo é relativo, até o que é relativo é relativo. Então, quando nós submetemos qualquer corrente filosófica, qualquer corrente religiosa ao teste da prática, ao teste da lógica e ao teste da experiência, somente quem passa é o cristianismo. O cristianismo tem resposta para todas as coisas. Por isso que nós somos cristãos dentro da igreja e fora da igreja, quer no trabalho, quer na faculdade, quer no futebol, quer onde estejamos. Nós somos cristãos e a resposta precisa acerca da totalidade da realidade, quem é que vai dar? É o cristianismo. Quando Pedro fala que é necessário que nós entendamos a nossa fé, aquilo no que nós acreditamos, ele está dizendo, olha, aprenda acerca daquilo que você acredita, acerca do cristianismo, da obra de Cristo, porque aqui tem resposta para tudo. Eu sempre costumo dizer que teatro não é ruim, música não é ruim, todos esses componentes, esses elementos da cultura não são ruins, o problema é que eles estão contaminados com o mundanismo do pecado, e se nós como cristãos entendemos essa realidade, nós deveremos servir de suporte para não deixar apodrecer aquilo que tem tendência a apodrecer. E aí eu quero fazer a aplicação dessa nossa aula de hoje. Ainda coloquei ali, me ative muito aqui aos papéis aqui e acabei esquecendo um pouco do slide. Então, no Éden, nós vemos que há uma inversão dessa ordem dos mandatos e na redenção nós vemos Cristo cumprindo esses mandatos na plenitude, tá? E a aplicação? Primeiro, sejamos o tempero moral na sociedade. Você é sal, não redentor. Ora, ser o sal da terra significa que o sal serve para não deixar apodrecer aquilo que tem tendência a apodrecer. Se o mundo está degenerado por conta do pecado do homem, nós, na condição de cristãos, precisamos entender que nós somos o tempero moral da sociedade. Somos o tempero moral da sociedade e que nós devemos aí retardar em algum grau esse apodrecimento, até que venha aquele que sim é o Redentor, porque nós não somos redentores. Seja a luz do mundo, aprenda sobre a fé que você professa, para que possa mostrar a verdade sobre a totalidade da realidade onde quer que você esteja. E por fim, não seja um revolucionário, seja um reformista. Sal e luz dizem respeito a isso, não à destruição para começar do zero. Deus já fez todas as coisas. Nem o próprio Deus vai destruir tudo, Ele vai restaurar. Mais uma vez lembrando que redenção é restauração, é renovação daquilo que já existe. Olhemos para a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Implodiu tudo? Derrubou tudo e começou do zero? Não.
apenas fez uma reforma, por isso ficou conhecido como Reforma Protestante. Então, eu quero deixar essas aplicações.